Deus abençoe a tua vida, ou melhor, continue abençoando, porque estamos abençoados nessa noite, né? Amém? Quem está abençoado aí, diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém? Abra sua Bíblia, terceira carta do apóstolo João, versículo 1 e 2. Só para nós seguirmos com a sequência, de mensagens sobre o tema de saúde emocional. Nós já estamos há um bom tempo ministrando, e já está perto de acabar, Mas eu espero que essas ministrações tenham surtido efeito na tua vida, Efeito, e quando eu digo efeito prático, porque a palavra de Deus, ela precisa gerar em nós prática. Se a palavra de Deus ela não for praticada, ela perde o seu efeito. Eu tenho dito que um médico, ele pode estudar em Harvard, se formar, fazer doutorado, mas se ele botar o seu diploma na parede e não praticar tudo aquilo que ele aprendeu, não adianta nada. A palavra de Deus é a mesma coisa. Se eu não praticá-la, ela perde o efeito. Versículo 1 e 2 diz assim: ao presbítero amado Gaio, a quem na verdade eu amo, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhais saúde, assim como bem vai a tua alma. Amém? Pode sentar. Em nome de Jesus, temos alguns visitantes, mas nós vamos saudar no final, para nós não perdermos a sequência aqui da ministração. E hoje nós queremos falar sobre, dentro desse contexto de saúde emocional, só para que você entenda, quando a Bíblia está falando de alma, a Bíblia está falando de emoções. Então, como nós já falamos desde o início, que Gaio, para o apóstolo João, ele era um exemplo de alguém que estava bem emocionalmente, porque ele vai falar no texto, assim como bem vai a tua alma. Então ele está dizendo, assim como você está bem, nesse sentido emocional, que as outras coisas sigam o mesmo rumo. Então nós viemos falando aí há mais de 10 ministrações sobre o quão importante é nós termos uma saúde emocional equilibrada, Semana passada falamos sobre o perdão, Poderíamos seguir falando sobre esse assunto que é muito vasto, mas tem outras coisas que nós precisamos falar. E hoje nós vamos falar então sobre mais um item para conseguirmos melhorar a nossa saúde emocional. Qual é, pastor? É um bem legal. Que é assim: aprenda a dizer não. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: aprenda. Não, mas tem que olhar mesmo, só dá para ver os olhos, então olha nos olhos. E diga aí: aprenda a dizer não. Nós vamos falar hoje sobre a pedagogia do não. E nós vamos ver em alguns aspectos, aspecto espiritual e também num aspecto, carnal, digamos assim, não espiritual, falando de pessoas, Porque dizer não, irmãos, nem sempre é fácil, e para alguns é muito difícil dizer não. Mas dizer não é preciso, é salutar, faz bem. Não para tudo. Você também não pode se tornar uma pessoa que diz não para tudo.
mas também você precisa ter o equilíbrio. Onde você saber que você tem que dizer não, e onde você saber que você tem que dizer sim. Mateus capítulo 5, versículo 37, Jesus falando para os seus discípulos, ele vai dizer: seja a tua palavra sim, sim, não, não. Então não existe um meio termo, eu não vou dizer nem sim nem não, eu vou ficar em cima do muro. Não existe isso. A tua palavra, a tua atitude, ela precisa ter um equilíbrio, e você precisa dizer sim ou precisa dizer não, nunca um meio termo. Eu já falei aqui de uma historinha que eu li, né, que tinha um camarada que ele estava em cima do muro. Estava de um lado Satanás e do outro Jesus. E o camarada estava naquela, não sei se vou para Jesus, não sei se eu fico aqui com Satanás, né, porque eu estou tão acostumado aqui com as coisas. E ele estava ali, e aí não sabia para que lado do muro ele pendia. Aí daqui um pouco Satanás pegou e passou a mão nele e disse assim: em cima do muro é meu. Então nós precisamos estar do lado certo. Amém? Então, aprender a dizer não, essa palavra que Jesus fala, ela comprova que o sim e o não é uma necessidade do ser humano. Tem horas que nós vamos ter que dizer sim, tem horas que nós vamos ter que dizer não. E saber o momento certo para dizer qual das duas isso vai demonstrar o nosso equilíbrio, a nossa saúde emocional. Agora, uma coisa é certa: nenhum de nós, é difícil a gente gostar de ouvir um não. Quem é que gosta de ouvir não aí? Eu creio que ninguém. Porque geralmente nós geramos uma expectativa e nós queremos ouvir o sim, principalmente o sim de Deus. Nós sempre queremos ouvir o sim de Deus, mas haverá momentos que Deus vai falar não para a gente. E glória a Deus por isso. Porque já pensou se Deus dissesse sim para tudo que você já pediu para Ele? Eu me lembro de alguns pedidos que eu fiz anos atrás, que Deus não me deu, que Deus não me concedeu. E hoje eu olho para trás, levanto as minhas mãos e digo: glória a Deus, Senhor. Como tu foi sábio, que tu não atendeu aquilo que eu pedi. Até porque Deus, irmãos, Ele não cria filhos mimados. Nós vivemos numa geração mimada. Uma geração mimada que não sabe ouvir não. O não frustra. O não abala psicologicamente. Porque eu ouvi um não. Eu sou de uma época, irmãos, que quando o pai dizia assim não tinha argumento. Não tinha recorrer para o STF, STJ, seja lá o que for, era não. E se insistisse, a lenha pegava. E pegava forte. Mas nós estamos vivendo num tempo de pessoas que não sabem ouvir não. Crianças não sabem ouvir não. E o que me impressiona é pais que aceitam uma criança não aceitar um não. Como assim uma criança de 2 anos, 3 anos, bater pé e dizer não? O pai diz para não fazer, ele vai lá e faz. Não pode, irmãos. Nós temos que ser firmes. Amém? Tem que ser firme. Porque imagina se uma criança com 3, 4, 5 anos não aceita um não do pai como resposta. Imagina daqui a 10 anos. Quantos estão me entendendo? Mas eu já estou desviando a mensagem. A mensagem é que eu preciso aprender a dizer não. Bata no peito e diga assim: eu preciso aprender a dizer não.
E primeiro, eu preciso aprender a dizer não, primeiro, para mim mesmo, ou para eu mesmo, né? Mim não faz nada. Para eu mesmo, eu preciso dizer não. Como assim eu digo sim para tudo? É para mim, né? É para eu. Tá valendo. Olha o que Jesus diz em Marcos capítulo 8, versículo 34. Um texto por demais conhecido de todos nós. Olha o que Jesus está dizendo. E chamando a si a multidão como seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O resto você já sabe. Tome a sua cruz e siga. Mas eu quero fixar no negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo nada mais é do que você dizer não para você. De você dizer não para as suas vontades, dizer não para a sua carne, dizer não para aquilo que você acha que é o melhor para você. Você precisa entender que se você quiser seguir a Jesus, seguir a palavra de Deus, você vai ter que dizer muito não para você mesmo. Negar a si mesmo. Jesus não está dizendo negue o outro, não, negue a você, se você quiser me seguir. Então negar a si mesmo é aprender a você a dizer não para você mesmo. Olhar no espelho, olhar para essa carinha. Você decide se é bonita ou se é feia, não vou entrar nesse mérito. Olhar bem no espelho e dizer: Jonas, não. Não dá. Isso que você está fazendo não dá, não pode. Não tem condições. Diga não para você mesmo. Dizer não para você mesmo é você procurar andar na vontade de Deus. Negar a si mesmo é você negar a sua vontade em prol da vontade de Deus. Quantos estão me entendendo aqui? Aí eu pergunto, é fácil isso? Claro que não. Claro que não é fácil negar a nossa vontade em prol da vontade de Deus. Não é fácil não, meus irmãos. Mas se eu quiser negar a mim mesmo, eu preciso aprender, eu preciso entrar na pedagogia do não na minha vida e começar a dizer não. Se eu quero realmente seguir a Jesus. Então negar a si mesmo é viver debaixo da vontade de Deus e aceitar a vontade de Deus como algo supremo na minha vida. Só que o grande problema nosso, irmãos, de todos nós, isso não escapa a ninguém, é que na maioria das vezes a vontade de Deus está para lá e a nossa vontade está para cá. Nós temos uma facilidade para aceitar a vontade de Deus quando a vontade de Deus ela é parecida com a minha. Aí é fácil, né? Aí a gente dá glória, aí a gente dá aleluia, aí a gente chora, a gente é renovado, conta testemunho. Mas quando Deus diz para você ir para um lado e você vai para outro, e aí depois vem as consequências disso, aí depois a pessoa volta chorando. Mas Deus está dizendo, eu tinha um plano traçado para você. Era só você andar na minha vontade. Era só você dizer não para você mesmo.
Porque geralmente a nossa vontade, irmãos, é aquilo que gera um prazer imediato, é aquilo que gera uma sensação, parece que gostosa, uma sensação que você se sente ali muito bem. E quando você olha para a vontade de Deus, parece que a vontade de Deus naquele momento, ela é dolorida, ela dói, ela traz algum desconforto. Mas quando eu entendo que dizer não para mim mesmo vai refletir na vontade de Deus na minha vida, e que a vontade de Deus é, como Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz: para que vocês experimentem qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmão, quem é que não vai querer uma coisa boa, perfeita e agradável? Hã? Quem? Só maluco, né? Pois é, a gente é esses malucos. A gente é esses doidos que às vezes descarta a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, por outra coisa que a gente acha que é melhor. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. João 9:31 vai dizer que Deus ouve, presta atenção. Irmãos, quando eu li esse texto, 9:31, parece que eu levei um soco na boca do estômago. Não sei se você já levou um soco na boca do estômago. Vamos tirar o soco, vamos botar uma bolada então, né? Porque crente não anda levando soco na boca do estômago, né? Mas uma bolada de futsal, de bola de futsal, eu já levei. Aí você, parece que falta o ar. Olha o que ele diz: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, o que acontece? A esse ouve. Eu disse: entendi. Por que tem oração que não é respondida? Por que tem clamor que não é respondido? É porque eu não estou na vontade de Deus. Captou? A vontade de Deus, quando eu estou disposto a dizer não para a minha vontade, aniquilar a minha vontade, e eu estou disposto a fazer a vontade de Deus, quando eu orar, o Senhor vai me ouvir. Quando eu clamar, o Senhor vai me atender, porque a Bíblia diz que Deus, Ele ouve aquele que faz a vontade dEle. Amém? Tem alguém aí? Faça a vontade de Deus, ande na vontade de Deus, e Ele vai te ouvir, Ele vai nos ouvir. Agora, para estar na vontade de Deus, eu preciso entender que eu preciso dizer não. Eu preciso dizer não para tanta coisa. A vontade de Deus, irmãos, ela é tão forte que o escritor de Hebreus, no capítulo 2, versículo 4, diz assim: testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Vontade de Deus é que você seja cheio de dons. Amém? A vontade de Deus é que você seja usado por Ele. Mas para isso acontecer, você precisa andar na vontade de Deus, não na sua, não no que você acha. Não, pastor, mas eu acho. Não ache. Tenha certeza e ande na vontade de Deus. Dizer não para você, dizer não para nós, é dizer não para nossa carne. Vou dizer de novo: dizer não para nossa carne. Vocês estão tão quietinhos hoje, né? Quarta passada só ouvi o amém da irmã Valquíria. Quarta não, sexta-feira, né? Ela sentou mais na frente hoje, de propósito, eu acho.
é dizer não para a sua própria carne. Por quê, irmão? A carne, ela nunca vai querer fazer o que é do Espírito. Nunca. Sabe por quê? Porque há uma oposição. Carne e espírito não se bicam, eles convivem um com o outro, mas eles não se bicam. Por quê? Porque a carne quer o que é da carne. O pecado, o que gera prazer momentâneo, a carne quer isso. É o que está por aí no mundo que nós vivemos hoje. Aquilo que a teologia chama de hedonismo. Já ouviu falar essa palavra? Hedonismo. O que é? É a busca do prazer pessoal. Então quer dizer, eu tenho prazer, o resto que se exploda, não estou nem aí. Eu estou em busca, aquela velha máxima, diz assim, eu mereço ser feliz. Quem já ouviu isso aí? Hã? Eu mereço ser feliz. Nem que para isso o cara já esteja no 5º, 6º, 7º casamento. Feriu, magoou um monte de gente. Não, mas eu mereço ser feliz. Isso é o que a carne quer. Isso é o que a carne diz. E a carne se opõe ao Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Paulo vai dizer que é uma luta entre a carne e o Espírito. E um opõe-se ao outro, para que não façais o que quereis. Então quer dizer, é uma guerra. Então, meu irmão, eu e você precisamos dizer não para a nossa carne todo dia. Sim ou não? Ou só acontece comigo? Hã? Não, querido, eu preciso dizer não para a minha carne todo dia, porque a minha carne ela quer ir para o outro lado. Mas então como é que eu faço, pastor? Como é que eu faço? Irmãos, só há uma maneira. Paulo, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo. Já ouviu falar do apóstolo Paulo? Teologia cristã, maior parte baseada, claro, no Evangelho de Cristo, mas nas cartas de Paulo. O grande apóstolo Paulo lutava contra a carne. Diariamente. Eu já disse aqui que a primeira vez que eu li Romanos, quando eu cheguei no capítulo 6, eu me escandalizei. Eu me escandalizei quando Paulo começa a abrir o coração ali, vai falar, né? O que eu quero fazer não faço, o que eu não quero fazer acabo fazendo, porque a lei que habita em mim, eu digo, Jesus. E Paulo vai dizer em Romanos 7,18, olha o que ele diz. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Paulo está dizendo, a minha carne, se eu depender da minha carne para realizar o bem, estou lascado. Não vai rolar. É por isso, irmãos, que quando a pessoa ela tenta largar um vício, quando ela tenta largar alguma coisa pelas suas próprias forças, ela não consegue. É somente pela dependência do Espírito. Amém? Agora, qual é a diferença, pastor? Como é que eu faço? Nós já vamos chegar lá. Romanos 7,25, Paulo, ele vai dizer também. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Paulo está dizendo que em Cristo, através do Espírito Santo, eu vou conseguir servir a Deus. Amém? Em outras palavras, Paulo está dizendo, se eu conseguir dizer não para a minha carne e colocar a minha vida em Cristo, através do seu Espírito, aí sim eu vou conseguir. E aí ele chega no capítulo 8 e ele vai dizer, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas olha o que ele diz, que não andam
segundo a carne. O que Paulo está dizendo? Que aceitei Jesus, agora é como que virar uma chave, deu, eu não vou mais sentir vontade de pecar, eu não vou ter mais tentação, eu não vou mais ter luta contra a carne. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: vá à cruz todo dia, vá a Jesus todo dia, peça perdão pelos seus pecados todo dia, se apega em Jesus, se apega em Cristo, não ande segundo a carne. Andar é uma ação, sim ou não? Andar é uma ação. Então ele está dizendo que não anda, você não deve andar segundo a carne, você deve andar segundo o Espírito. Quantos estão entendendo aqui? Diga amém. Agora, qual é o problema? O nosso problema, irmãos, é que nós alimentamos mais a carne do que o Espírito. Amém. A gente alimenta mais a carne e quer estar fortalecido. Não vai rolar. Eu preciso dizer não para a carne e sim para o Espírito. Quando eu digo não para a carne e sim para o Espírito, meu espírito se fortalece e eu consigo estar diante de Deus. Romanos ainda 8, 6 e 7, Paulo vai dizer: porque a inclinação da carne é morte. Não tem outro jeito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Uau! Aleluia! Então, meu irmão, diga não para a carne e sim para o Espírito. Olha o que Paulo vai dizer aqui, irmão. Versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Deus não impede ninguém de viver na carne. Não. Pastor, eu larguei tudo de mão, quero viver no pecado, vou cair na gandaia, vou fazer o que eu quiser, que me dá na telha. Meu irmão, você é livre para fazer o que você quiser. Agora, se você resolver andar por esse caminho da carne, o que a Bíblia está dizendo? Que você vai ser inimigo de Deus. Irmão, não tem como passar a mão por cima. Tem gente que fica lá: não, mas não, Deus é amor. Não, mas capaz. Irmão, quem anda na inclinação da carne é inimigo de Deus. É o que a Bíblia está dizendo, não é o que o pastor Jonas está dizendo. Romanos 1, 26, Paulo vai dizer que Deus entregou, disse assim, ó, vai. Entregou as suas paixões. Então nós precisamos entender, querido, que o nosso caminho precisa ser um caminho de andar no Espírito. Diga não para a sua carne. Amém? O irmão uma vez disse para mim: pastor, eu tô esperando sentir vontade de orar. Eu digo: querido, sabe quando é que essa vontade vai chegar? Nunca. Ou melhor, nunca não. Ela vai chegar depois que você estiver num nível espiritual. Quando você estiver mais no Espírito. Agora, se você ficar esperando pela sua carne para você acordar aquele dia assim: 5 horas da manhã, aleluia, que vontade de orar. Não vai rolar, meu irmão. Não. Então você precisa entender isso. Assim que se nós conseguirmos dizer não à carne e sim ao Espírito através de Cristo em nós, a vida de Cristo há de se manifestar em nossa própria carne. Olha que fantástico esse texto. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11. Olha o que Paulo está dizendo. Ele diz: e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal.
que Paulo está dizendo? Que quando eu consigo me render ao Espírito, quando eu consigo me render a Cristo, até essa carne mortal, que nem dizia, tinha um irmão falecido, irmão Cid, dizia: essa carne velha. Quando essa carne velha, ela tiver dominada pelo Espírito Santo de Deus, através de Cristo, essa carne vai refletir Jesus em nós. E aí o que Paulo diz em Gálatas 2:20 vai se cumprir. Ele vai dizer que já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo na carne. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: dá para viver nesse mundo aqui com Cristo no comando. Amém? Vamos em frente, porque a hora do relógio é implacável. Precisamos dizer não. Dentro desse contexto ainda de dizer não para nós mesmos, nós precisamos dizer não para o pecado. Só ouvi 2 ou 3 amém. Vou dizer de novo. Eu preciso dizer não para o pecado. E aí eu tenho que dizer, irmãos, infelizmente, nós temos vivido numa época em que a palavra de Deus ela tem sido distorcida. E alguns têm falado de graça e têm tornado a graça de Deus uma graça barata. Uma graça que você pode tudo, que Deus está ali te esperando, dizendo, né? Vai, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então quer dizer, quanto mais eu pecar, mais graça eu vou ter. Vai nessa, para ver onde você vai parar. Tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. A graça é o favor imerecido de Deus em Cristo Jesus. E só alcança essa graça quem está em Cristo. Amém? É por isso que eu falei que eu tenho que ir a Cristo todos os dias. Porque todos os dias eu preciso de graça sobre a minha vida. Agora o pecado, irmãos, eu preciso entender que o pecado é uma responsabilidade minha. Amém. Pecado não é responsabilidade do outro. O pecado não é responsabilidade do diabo. O pecado não é responsabilidade dos desejos. O pecado é responsabilidade minha. Nós temos uma tendência de colocar a culpa. Ah, Senhor, mas a tentação. Ah, Senhor, mas o desejo. Sempre me lembro. Vê se tem mais gente da mesma idade que eu. Tinha uma propaganda de um molho. Não me lembro que molho era. Pomarola, tarantela, sei lá que molho era. E aí a propaganda parecia um freio num convento. E aí o cara com um pratão de massa, um molho por cima, né? Aquele molho bem vermelho, bem pegado, né? E aí o freio assim vai grudar naquela massa. E aí vem uma luz, cai em cima dele assim e diz: meu filho, olha a gula. Aí o freio na mesma hora olhava: Senhor, olha a massa. Tem mais gente da minha idade aí, viu? É antiga essa propaganda. Mas nós estamos que nem o freio. O Senhor está dizendo: meu filho, isso é pecado. Senhor, mas olha aí, Senhor. Não tem isso, irmãos. Quer ver? Gênesis capítulo 4, versículo 7. Olha o que diz: se bem fizeres, não é certo que serás aceito. O Senhor está falando para Caim. Se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta.
e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. É você que deve dominar. É você que deve dizer não para o pecado. Não é a tentação que te levou, não é o diabo. Não é à toa que nós viramos aí chacota nacional, né? Que um ex-presidente, que eu não vou dizer o nome, que ele disse, os evangélicos botam toda a culpa no diabo. Tudo é culpa do diabo. E o pior é que tem uns evangélicos que faz isso mesmo. Tudo é culpa do diabo. Ele foi lá, gastou 5 mil, 10 mil no cartão e depois botou a culpa no diabo. Não foi o diabo que se levantou. Não foi o diabo. Foi a gente. Então eu não posso botar a culpa em ninguém. Eu tenho que entender que eu preciso dizer não para o pecado. Por quê? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sempre vai ter a opção de dizer não para o pecado. Você não. Sempre. Por mais armação que seja do inimigo, por mais que o inimigo te tentou, por mais que a situação se espremeu e você ficou lá contra a parede e estava muito difícil de resistir, mas sempre você vai ter a opção de dizer não. José, o que aconteceu com José? Casa do patrão, não tinha ninguém vendo. A mulher já tinha mandado todo mundo embora, estava sozinho com ele. Irmão, vamos combinar. A mulher de Potifar não devia ser feia, não. Ela era a mulher do capitão da guarda do faraó. E a Bíblia diz que ela ficou nua na frente dele. Irmão, quem sabe muitos ela nem precisava ficar nua, os caras já caíam em cima. Mas a Bíblia diz que José saiu fora. Amém? Ele disse não. O meu patrão me colocou como guardador de toda a casa, você não. Estou indo. Irmão, deixa eu dizer, ele pagou caro por isso. Pagou caro. Mas ele disse não. Então que história é essa que você não teve opção? Você tem opção de dizer não. Aí nós vamos entrar naquela máxima. Mas não é fácil, é difícil. Não estou entrando nesse mérito. Se é fácil, se é difícil, se é mais ou menos. Tem situações e situações. Mas o que eu quero dizer para você é que sempre você vai ter a opção de dizer não para o pecado. É uma escolha. Essa semana nós estávamos olhando um programa Aeroporto na NetGeo, aeroporto de Guarulhos. Aí mostra o dia a dia da Polícia Federal. E aí você vê cada uma ali que os caras são preparados. Eu digo, a gente vai no aeroporto, a gente não vê eles. Claro, eles estão uma paisana. E daí eles estão procurando, eles olham as reações da pessoa, os caras já manjam, né? Aí vê que a pessoa está nervosa. Aquela ali está meio nervosa. Provavelmente tem alguma coisa errada. Aí eles olharam uma mulher, bem vestida e tal, normal. Ia para Joanesburgo, na África, que é uma rota de tráfico. E o cara olhou e viu que ela estava meio nervosa e tal, e abordou. A senhora pode acompanhar? Beleza, foi tranquilo. Sou professora, não sei o que e tal. Estou indo a Joanesburgo a turismo. A senhora pode dar sua mala? Tal. Aí quando o cara pegou a mala, o cara não conseguia levantar quase a mala. Ele disse, nossa, essa mala está pesada até para mim. Aí resumindo para você entender. 18 quilos de cocaína dentro da mala. Aí
mulher, quando caiu a casa, claro que ela se desesperou. E aí ela começou a falar para o policial que ela tinha uma filha de 8 anos, estava passando dificuldade financeira. Veio a proposta que se ela conseguisse, ela ia mudar de vida. E mudou mesmo, né? Então ela aceitou, porque não sei o quê, porque ela era pobre, porque papapá, porque ela precisava, e eu ouvindo aquilo ali. Aí ela foi ligar para a filha de 8 anos para avisar que não ia voltar. Mas ela escolheu. Dificuldade todo mundo tem. Ah, não é? Dificuldade financeira todo mundo tem. Agora por causa disso eu vou aceitar. Ela tinha a opção. E aí tinha uma filipina também, que daí quando caiu a casa para ela, ela começou a orar. Jesus Cristo, Jesus Christ. Ah. E orou fervorosa, né? Mas aí Jesus ficava olhando para ela, dizendo: minha filha, tu teve a opção de escolher. Você poderia ter dito não, mas não disse. Então, meu irmão, você precisa dizer não para o pecado. Olha para o seu irmão e diga para ele: aprenda a dizer não por pecado. Salmo 51, versículo 2 e 3. Davi, após ter pecado, ele reconhece e ele diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. É interessante que Davi, irmãos, ele diz: purifica-me do meu pecado. Ele está dizendo, ele reconhece: é eu que fiz, eu que pequei, esse pecado é meu. Davi não coloca a culpa em ninguém. Ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele reconhece o seu pecado, confessa o seu pecado, chama o pecado de seu e não coloca a culpa em ninguém. É por isso que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Quantos aqui podem dar glória a Deus por isso? Amém? Eu preciso aprender a dizer não para os outros. Amém? Olha para o seu irmão e diga assim para ele: você precisa aprender a dizer não para os outros. Irmão, isso é uma causa de muito desequilíbrio emocional. Pessoas desequilibradas emocionalmente, porque elas não sabem dizer não para os outros. Tudo elas dizem sim, mesmo que aquele sim vai lhe prejudicar. Não, meu irmão, está errado. Eu não estou dizendo que uma vez você não possa se sacrificar por alguém. Eu não estou dizendo, isso faz parte do caráter cristão, amém? Você se sacrificar, você vai além das suas possibilidades, você ajuda, você faz. Agora, quando isso se torna uma rotina, quando isso se torna uma rotina, meu irmão, sai dessa. Chuta que é laço. Chuta que é arapuca. Não, você precisa dizer não. Dizer não faz parte do amadurecimento emocional da pessoa. Porque quem sabe dizer não, ele está pronto para enfrentar a reação. E mesmo que a reação do outro ela seja: não esperava isso de ti, ele vai estar bem, porque ele sabe que aquela foi a decisão certa. Dizer não. Querido, te amo, mas para isso eu vou ter que dizer não para você. Não vai dar, não vai rolar. Irmãos, eu sempre
eu tinha uma dificuldade muito grande para dizer não. Já entrei em cada barca furada. Sabe aquela coisa que você sabe que vai dar errado? A pessoa diz assim: bah, vamos abrir um negócio. E o teu coração diz: não. O Espírito Santo diz: não vai. A mulher diz: não vai. Aí o cara vai. Vai dar errado. Prejuízo na certa. Apenas uma palavrinha resolveria tudo. Não. 3 letrinhas. N-A-O-T-U. Não. Mas a gente insiste em não dizer não. Irmão, a Bíblia nos deixa bem claro. Eu estou dizendo, mais uma vez, não estou dizendo que você não pode ajudar pessoas. Você deve fazer isso. Né? Mas tem momentos que você vai ter que dizer não. Por exemplo, uma pessoa vem e pede a tua conta emprestada de uma loja. Ela já falhou com 30 pessoas. Pediu a conta para mais 30 e não pagou ninguém. Por que você acha que ela vai pagar a sua? Hã? Amém. Vocês estão aí? Não, mas eu sou mais bonito, pastor. Bom, daí é outro departamento. Ele falhou com 30. Agora, não, mas assim, ó, tu me empresta que eu vou pagar direitinho. Não vai. Você tem que dizer não. Não dá. Então, aprender a dizer não é você entender que você está no controle da situação. Você sabe o que faz bem para você e o que não faz. Sim ou não? Você sabe. Então, você precisa entender isso. E deixa eu dizer, entre irmãos, crentes, tem crente aí, irmão? Amém. Se você pedir algo para o seu irmão e o seu irmão disser não para você, você não pode ficar bravo com ele. Não vou mais na igreja. Irmão Paulo pediu carro para ele, não me emprestou. Disse não. Por quê? O carro é dele, ele empresta se ele quiser, quando ele quer. Se ele dizer não, obrigado, meu irmão, glória a Deus. É direito. Amém? Se ele quiser emprestar, glória a Deus. Se ele não quiser emprestar, glória a Deus também. Nós temos que aprender não só a dizer não, nós temos que aprender a ouvir não. Como eu disse no início da pregação, se eu quiser ter uma saúde emocional equilibrada, muitas pessoas, por não ouvir não, por não saber ouvir não, e por não saber dizer não, acabam tendo uma saúde emocional desequilibrada. Então, estabeleça as prioridades, tenha objetivos comuns. Ter objetivos comuns, o pensamento coletivo é salutar, é bom. Mas você precisa priorizar as demandas da tua vida. Você precisa olhar um pouco para você. Amém? Você precisa olhar um pouco para você, querido. Deixa eu dizer para você. A Bíblia diz em Gálatas 6:2: levai as cargas uns dos outros. Mas isso fala de mutualidade. Eu levo a tua, tu leva a minha. Amém? Eu te ajudo, tu me ajuda. Mutualidade. Não está dizendo que eu tenho que levar a carga do Samuel e o Samuel não leva a minha. Não. Ou qualquer um de nós aqui.
mutualidade. Levai as cargas uns dos outros, que assim não vai ficar pesado para ninguém. Então, nós precisamos entender isso. Prioridade. O que é prioridade para você? O que é prioridade? Agora deixa eu dizer uma coisa, irmão. Seja verdadeiro quando você for dizer um não. Seja verdadeiro, seja honesto e seja educado. Amém? Não inventa uma mentira para você dizer não, que aí você vai estar pecando igual. Não posso prestar o carro porque o PVA está vencido. Aí você mentiu. Aqui tô falando essa, de carro aqui porque é o que veio na mente agora, mas outra situação. Não invente mentira para você falar um não. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8 diz assim: porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. E quando você precisar dizer um não, não seja grosseiro, não seja áspero, seja amável. Amém? Mesmo que a pessoa de repente vá ficar triste com você naquele momento, mas depois ela calma. Amém? E você vai evitar vários problemas. Então, querido, barre a necessidade de agradar. Muitas vezes nós não queremos dizer não para agradar. E aí a gente fica, mas se eu dizer não, vai ficar bravo comigo, vai ficar triste comigo. Barra essa necessidade, querido. Você não vai agradar todo mundo. Perguntaram para um grande líder aí, disseram, qual é o segredo do seu sucesso? Ele disse, o segredo do meu sucesso eu não sei, mas do insucesso eu sei, é se eu quiser agradar todo mundo. Você não vai conseguir, primeiro você não vai conseguir. E além de você não conseguir agradar a todos, você vai se frustrar. Então diga não, barre a necessidade do agradar, Tem gente que você vai agradar, tem gente que você não vai agradar. Então, cuide de você. Cuide de você. Diga aí para o seu irmão, cuide de você. Pense um pouquinho mais em você. Veja bem, eu não estou dizendo para você se tornar egoísta. Amém? Não, o pastor pregou agora que eu tenho que cuidar de mim. E aí os outros que se explodam, não estou nem aí. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo, cuide de você. Até porque a Bíblia fala disso. Nos mandamentos, Marcos 12, 30 e 31. Olha o que a palavra diz. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Qual é o segundo? E o segundo, semelhante a esse, amarás ao teu próximo como a quem? A ti mesmo. Olha aí. A palavra está dizendo, ame o teu próximo. Você tem que amar o teu próximo. Amém? Você tem que fazer de tudo para abençoá-lo, você tem que fazer de tudo para ajudá-lo, mas você não pode esquecer, como a ti mesmo. O que o Senhor está dizendo? Que você precisa se amar também. Assim como você ama o teu próximo, você precisa amar. Não adianta você amar o teu próximo e você está se detonando, se deteriorando. Pense um pouquinho em você. Cuide de você. E aí eu creio que o próprio Deus vai se agradar disso. Porque eu não posso cuidar de outros se eu não estiver bem. Sim ou não? Como é que eu vou cuidar de outros se eu não estou bem? Então que Deus nos ajude, queridos. A hora
explodiu tudo. Que Deus nos ajude, que nós viemos entender um pouquinho sobre o que quer dizer não para nós mesmos, para nossa carne, para o pecado, para os outros. E quem sabe depois nós vamos fazer outra parte de ouvir não. Não deu para entrar, porque o relógio é implacável. Mas que Deus nos ajude, que essa mensagem possa ter entrado no teu coração nessa noite, possa ter servido para algo na tua vida, em nome de Jesus. Fique de pé, eu quero orar com você.